Olá, galera concurseira. Meu nome é Alexandre Portela e eu peguei esse pequeno espaço aí, isso depois vai ser melhor trabalhado, para tirar uma dúvida de um aluno que chegou para mim, Portela. Não adianta, eu não consigo entender essa ideia de máximos e mínimos e, pô, não deu, não foi. Então eu resolvi pegar pelo desespero dele e mais algumas pessoas e parar um minuto e fazer esse vídeo para explicar. Beleza? Já que não adianta tentar falar por WhatsApp, tentar falar de uma maneira assim, que não vai dar, não tem jeito, tem que explicar melhor mesmo. Então vamos lá. Cara, a ideia de máximo e mínimo da função quadrática está aqui. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam, eu vou rabiscar pra caramba, é o seguinte. Função do segundo grau, função quadrática, f de x igual a x2 mais bx mais c, os coeficientes estão ali. Cara, você tem duas fórmulas ligadas ao máximo e mínimo. É o x do vértice, que é o menos b sobre 2a, e o y do vértice, menos delta sobre 4a. Cara, o x ele é o maximante ou minimante. É o valor de x que torna a função máxima ou o valor de x que torna a função mínima. Beleza? Normalmente não é cobrado. Já vi questão cobrando, a gente pode fazer algumas, eu vou abrir isso daí para a gente poder tirar essas dúvidas. E normalmente o que os problemas pedem está aqui em preto, que é o menos delta sobre 4a, que é o máximo ou mínimo. Ou seja, gente, máximo e mínimo tem a mesma fórmula. A fórmula é a mesma, menos delta sobre 4a. É o y do vértice. Ele é o máximo ou mínimo. Mas quando é máximo e quando é mínimo? Tá? Quando isso vai acontecer? Quando eu vou lidar dessa maneira? Cara, função do segundo grau, f de x igual a x2 mais bx mais c, você tem ali a é um número maior que zero. Quer dizer, o coeficiente do segundo grau é um valor positivo. Quando isso acontece, repara que o vértice da função vai estar voltado para baixo. É o vértice. Esse é o x do vértice, como eu te falei, é o maximante ou minimante, que é muito legal também, porque ele é a média aritmética das raízes. Eu preciso comentar isso ainda com vocês. Mas aqui, ó, se você parar para olhar, você vai ver que o mínimo está aqui. Ó, e ele é o próprio y do vértice. Quer dizer, ele se tornou mínimo porque o y do vértice está voltado para baixo. A concavidade está voltada para baixo. Quando o A for negativo, quando o A for menor que zero, aí o y do vértice vai ser máximo, beleza? Porque o vértice estará voltado para cima. A concavidade está voltada para baixo, mas o vértice está para cima. Concavidade está voltada para cima, mas o vértice está para baixo. Então é trocado. Concavidade e vértice são elementos trocados. Beleza? Então, se a função tem A positivo, ela tem mínimo. Se a função tem A negativo, ela vai ter máximo. Mas, cara, normalmente no problema ele já vai pedir isso de uma maneira que você não tenha muita dúvida, não. Beleza? Por exemplo, dá uma olhada aqui para mim. Te dei uma função. Olha só, o A é 1, é um valor positivo. Então repara que eu fiz o desenhozinho para tu perceber que a função está sorrindo o vértice para baixo, só que o y do vértice é o quê? É um valor mínimo. Então volta aqui, y do vértice só pode ser valor mínimo porque o A é positivo. Se ele te pedir máximo, tu já sabe que é impossível. O coeficiente do primeiro grau B é menos 6, o C é 27. Se você encontrar o delta aqui, tu vai achar 144, né? B2 menos 4AC, que é o delta. Já fui direto para a raiz do delta, que era 12. Aplicando na equação de Bhaskara, acho raízes como 6, 3 e 9. Beleza? Repara que o x do vértice é 3 e o y do vértice vai me dar menos delta sobre 4a menos 36. Só uma chamadinha que é o seguinte: o x do vértice você encontra como menos b sobre 2a. Mas se você tiver as raízes, você pode fazer a média aritmética das raízes, que é o nosso caso aqui, que seria ó, menos 3 mais 9 dividido por 2. X do vértice é 6 sobre 2, ele é quanto? 3. Beleza? Está aqui o teu x do vértice, como ele está ali. Então, o x do vértice ele é a média aritmética das raízes. Bom, volta comigo. Desenhei um gráfico bem grande, que é para você não ficar em dúvida, você não ter problema quanto a esse gráfico, perfeito? Então, observa comigo aqui. Cara, menos 3 e 9
são as nossas raízes. Concavidade voltada para cima, o meu x do vértice está aqui, o meu c é igual a 27, e aqui é o meu y do vértice, é menos 36. Tudo bem? Deixei aqui para a gente poder rabiscar e pensar. Esse é o vértice. Repara que ele é o ponto de mínimo. O que acontece aqui é que nossa função ela começa lá do x negativo como uma função decrescente. Repara que à medida que o x vai crescendo, o valor de y vai o quê? Vai diminuindo. Reparou? À medida que x cresce para lá, o y vai caindo até atingir o vértice. A partir do vértice, ela passa a ser crescente. Cara, a parábola ela tem dois arcos. Ela tem um arco crescente e um arco decrescente. No caso, como a concavidade está voltada para cima, decrescente no primeiro arco, segundo arco crescente. Então, repara que o menor valor que a função pode assumir seria o nosso vértice, seria o nosso y do vértice. Por isso que ele vai ser chamado de mínimo. Mas a fórmula é a mesma para o máximo. Tudo bem? Se você parar para olhar e pegar comigo aqui essa outra função, como eu peguei com você, menos x ao quadrado mais 4x mais 12, você vai perceber que o a é um valor negativo, a função está chorando a figurinha. Bom, se está chorando, o y do vértice é máximo. Se ele pede para você um mínimo, você já sabe que esse troço está errado, corre, sai fora, que não vai dar certo. Perfeito? Volta comigo. Eu fiz o delta, B2 menos 4AC, encontrei 64. Já tirei logo a raiz, que é 8. Apliquei esse valor em Bhaskara, beleza? Menos 4 mais ou menos 8 sobre o dobro de A. Repara que eu não troquei o sinal. Não mexe no sinal, não mexe no A da função do segundo grau, ok? Só mexe na equação. Na função você não mexe. É menos 2, ficou menos 2, sejamos felizes. Tá? Então, ó, menos 4 com mais 8 dá 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Menos 4 com menos 8 dá menos 12 dividido por menos 2 dá mais 6. Lembrando aqui que o y do vértice vai ser menos delta, menos 64, sobre 4A, daria menos 4, tá vendo? Vai dar mais 16. Se você mexer nesse A, vai trocar o sinal, vai dar errado, não mexe no A. X do vértice, menos B sobre 2A, menos 4 com menos 2, dá mais 2. E aí, de novo, eu fiz o gráfico grandão para você ver. A concavidade está para baixo. Se a concavidade está para baixo, o vértice está para cima. Vértice para cima. Raízes menos 2 e 6, como você percebeu. Lembrando que x do vértice eu também posso fazer como média aritmética das raízes. Menos 2 com mais 6 dividido por 2. 4 por 2 deu 2. Olha ele aqui. E esse x do vértice, ele está ligado ao y do vértice, que a gente achou que está ali. Cara, se você parar para olhar, como eu te falei, o y do vértice está voltado para cima. Ele é o valor do máximo, mas a fórmula foi a mesma. Máximo y do vértice. A fórmula é a mesma. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Você vai ter que entender que essa função era decrescente, ela é crescente. Repara que ela começou crescente, atinge o maior ponto possível, que é o vértice, e volta a cair. Ela volta descendo. Perfeito? Então, por isso que ele é chamado de valor máximo. A função cresce até chegar no 16, não passa dele e desce. Beleza? Então, o que acontece? Isso é a interpretação de máximo e mínimo da função do segundo grau. Eu não deixei aqui a história morrer pelo seguinte. Uma última coisa que eu preciso que você veja é o seguinte. O domínio da função do segundo grau seria os reais, e eu não tenho problema. O problema é a imagem. No caso da imagem, nossa função vem lá do menos infinito, sobe atingindo 16 e volta para o menos infinito. Perfeito? Ela vem lá do menos infinito. Perfeito? Vai até o mais infinito, até o 16 e volta para o menos infinito. Tudo bem? Então, o que acontece? Nesse caso, a imagem
desse troço vai ser y pertence aos reais tal que y seja menor ou igual a 16. Qualquer valor abaixo de 16 é a imagem dessa função. Perfeito? A mesma coisa para a nossa queridinha aqui. A função vem lá do mais infinito, desce, atinge o vértice, sobe, volta para o mais infinito. Ou seja, o menor valor que ela atinge é o menos 36. Então, o domínio dessa função é os reais. Porém, a imagem dessa função é y pertence aos reais, tal que y tem que ser um valor maior ou igual a menos 36. Maior ou igual porque o vértice está aqui e ele é ponto da função. Perfeito? Espero que isso tenha te ajudado. Tá? Meu nome é Alexandre Portela. Tá? Até a próxima aula. Nos vemos no canal. Um abraço.